Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 4 de maio, né? Iniciando aí mais uma semana e também mais um mês e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso queira colaborar, se puder deixar o like, ajuda o meu trabalho aqui, pessoal, para poder entregar o conteúdo para mais pessoas, tá? Ainda assim, mais uma vez, muitas pessoas que assistem aqui em média, né, a maioria aqui que assiste com frequência não deixa o like. E isso acaba me ajudando, tá? Enfim. Bom, pessoal, início aí de mais uma semana. Deixa eu tirar aqui que agora eu estou só com uma tela mais limitado. Não vou me estender muito hoje aqui, tá? Porque a análise ali eu já fiz no vídeo de 1 hora de duração durante o final de semana. Então, aconselho que dê uma olhada lá. Eu vou deixar ele em algum lugar aqui do vídeo para facilitar para que vocês vejam, mas já tem lá 1 hora onde eu detalho mais. Ibovespa abre a semana mais negativo, ainda com forte realização para a maioria dos ativos. Tá? O Ibovespa em si negocia 0,88, negativo. Suporte de curto prazo, a região de 183,400, que pode aparecer comprador para defender essa região. E o principal mesmo, que é a estrutura, lá embaixo dos 174,900. O dólar por si só segue ainda bem mais fraco, montando aqui mais uma lateralidade nessa região de fundo, ou seja, mais uma consolidação aqui para o dólar que segue ainda mais lateral, claro que dentro de uma tendência de baixa, né, no curto e no médio prazo, e no curtíssimo prazo segue aqui mais lateral com volume baixo, né? E olha que a nossa bolsa está em 2 semanas realizando, a gente não vê o dólar para cima, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa nos juros para comentar. E aquela, os juros ainda continua subindo, né? Juros curtos e juros longos subindo, tá? O DI futuro aqui sobe mais 1% no dia de hoje. O DI longo aqui que eu acompanho, que é o 35, sobe 0,73, né? Então, bolsa mais para baixo. Os juros aí, por enquanto, mais para cima. Nossa, cara, que dor de cabeça. Petrobras, passando pelos dois papéis mais referente, mais pesado da nossa bolsa. Petrobras, não vejo nada por aqui, tá? Acho que o papel aqui está bem mais travado, não vejo ainda nada para fazer. Vale 3 segue ainda mais fraco, também não vejo nada para ser feito no momento, tá? Por enquanto aqui formando uma lateralidade em topo. Partindo para nossas análises internacionais, nós temos S&P 500 que negocia hoje aí uma queda de 0,24 em região de topo. O Zatec, né, que é o Nasdaq, negociando a 0,05 negativo, ou seja, um dia muito mais estável. Né? Se a gente joga nos 4 horas aqui, ele já começa a subir, afunilando, né? Querendo formar uma deriva, olha. Vou marcar aqui. DXY, o DXY não, o Dow Jones cai, né? O setor industrial mais fraco, chega a renovar essa máxima, não sustenta. Por enquanto cai aí 1,20, DXY 0,23 de alta. Minério de ferro ainda segue reacumulando em topo, né? Precisa romper aqui os 109,50 para ver se anda lá na região de 112. Petróleo Brent 0,28. Os títulos americanos também subindo bem mais forte hoje, tá? Tanto os curtos de 2 e 5 anos, o longo também. Ouro caindo mais forte, 2,14. A prata negociando a uma queda de 3,35. O açúcar, né, que eu tô com a ordem aqui de compra, ainda não pegou. O Mundícia não voltou para corrigir, faltou pouco. Ó. Minha ordem tá um pouquinho mais aqui para baixo, não pegou. Provavelmente tem que pegar no pullback depois aqui. Que eu tô olhando alvos mais acima. Lá na região dos 19, depois quem sabe 21 dólares. Pra tentar pegar essa falha de rompimento de fundo, né? Dentro dos metais, nós temos aí um dia mais negativo, aparentemente, né? O ouro negociando a uma queda de 3,5%, cobre uma queda aí de 3%, a prata, em média, 3% de queda, o urânio mais próximo da estabilidade, mas ainda assim um pouco mais negativo, em média 1,5%, alumínio mais próximo da estabilidade, a platina mais próximo da estabilidade, puxado mais para o negativo, em média 1,5%, níquel cai um pouco mais forte, 2,80, e o lítio também, que subiu forte nas 3 últimas semanas, hoje dá uma leve
realizada negociando em média aí 2,5% negativo. Tá, deixa eu voltar para nossa bolsa. Prio 3, hoje sobe, volta o volume, tá? O papel tá com cara de querer continuar o movimento daqui, olha. Né? Sem grandes correções. De semanal. Querendo romper essa máxima de novo, tá? Papel bem forte, cara. Eu não vejo a entrada aqui não onde tá? BIF 3, hoje sobe 4,74. Tinha voltado lá naquele ponto da entrada dos 60 minutos e segura lá por enquanto, né? Não vejo ainda nada muito interessante para ser feito aqui. HP Vida também não vejo nada para fazer. Hoje cai mais forte 8,23. Prefiro ficar de fora aqui, tá? Cirela cai mais forte. Hoje 4,95. Né? Curto prazo já está vendedor nos indicadores, né? No estocástico aqui está vendedor. Está até esgotado, né? Por conta da volatilidade que ele caiu direto 2 semanas aqui sem grandes correções. Gráfico semanal também já está vendido há 2 semanas. Quebra zonas de suporte aqui de curto prazo. Tem um suporte de curtíssimo prazo, um pouquinho mais abaixo, uns 21,70. E depois os principais mesmo que eu gostaria de ver reação compradora, mais abaixo nos 50%, que tem zona de confluência com região de topos aqui anteriores. É região também de 50%, considerando toda essa perna de alta aqui de médio e longo prazo do papel, então é uma região de trave interessante. E mais abaixo aí depois, lá na faixa dos 16,50, tá? Asa 3, não vejo nada para fazer, papel bem feio. Soja 3 também não gosto do papel, tá? Papel bem feio, tendência de baixa forte. Suzana, perdeu aquela zona de suporte que nós comentamos. Eu acho que até falei para vocês que se não segurasse nessa região de suporte dos 44, ela poderia andar rápido a próxima região dos 42. Foi o que ela fez. Mesmo esticada na venda, né? Segue aí caindo. Não vejo nada para fazer. Próxima zona de suporte deve ser testada, a região dos 42, tá? Forte agressão na venda, olha. VEG, por enquanto, não vejo nada, né? Tá aqui trabalhando dentro de um ombro, cabeça a ombro, em região de topo. Se a gente for olhar lá pelo tempo gráfico semanal, próxima região de suporte do papel, que pode entrar defesa, mais abaixo aqui nessa região dos 42. Tá? Por enquanto, papel no curtíssimo prazo, mais compressão de venda, tá? E, assim, particularmente não vejo nada interessante aqui de compra ainda, né? A gente tem aumento de volume de venda, preço fechando abaixo dos fundos de curtíssimo prazo e pouca demanda compradora e aumento de oferta vendedora, tá? GGBR, comentei ali mais no vídeo de final de semana detalhado. Acredito que o papel está num ponto aqui para armar um pivô de alta no médio prazo pelo tempo gráfico mensal, né? No longo prazo, perdão. Mas que, dito isso, eu ainda assim não vejo compras aqui nessa região, tá? Não vejo compras nessa região. Talvez, cara, tentar uma entrada mais dinâmica e se ele andar a partir daqui, seria tentar uma compra aqui nessas regiões, olha. Que ele interage com o ponto lá do tempo gráfico diário, lembrando que eu estou nos 60 minutos. Ele desenvolve um movimento de alta, gera um fundo interno aqui, que pode ser uma indução, olha. Tá trabalhando aqui, então se ele ficar aqui enroscando, ó, dependendo de como ele chegar nessa região de 22,09, olha, dá para tentar uma compra de day trade com o stop aqui nessa região, por exemplo, 21,79, para ver se a partir daí ele já tenta agredir o topo principal, que deixa eu marcar ele numa cor mais escura aqui, ó, para ficar fácil a visualização pelos 60 minutos. Bom, aqui. Mais aqui embaixo, nessa região dos 22,11, por exemplo, né, que seria esse movimento, dá uma reacumulada nos 60 minutos, dá uma indução, para depois ver se ele já vem direto para cá. Né? Que aí é o único contexto que eu vejo de tentar entrar mais dinâmico no momento, tá? Que seria em média que procurar uma entrada numa região de stop de 2,22. Por quê? Lembrando que gráfico semanal e tempo gráfico diário, eu não vejo compras. Tá? O movimento vem subindo aqui um mês direto, tá numa região de topo,
não tem uma correção ainda no meio do caminho, né? Uma resistência fortíssima olhando aqui para trás, mas levando isso lá para os 60 minutos, cara. Se ele segurar nessas regiões aqui, olha, aí sim, dando uma compra com stop de 2%, tentar levar nesse topo aqui principal, né? E nós estamos falando do stop de 2 e pouco, né? Para o primeiro alvo ali, olha, se for considerar lá em cima no rompimento mesmo, de 8,5%. Pô, aí pode ser que uma entrada assim de day trade, que a gente vê que mesmo esticado no semanal, ele ainda tem volume aqui no intraday. Pode ser que ele queira jogar direto lá em cima sem grandes correções no diário. E aí, pô, cara, se conseguir encaixar uma entrada com foco aqui no day trade com stop de 2% e o papel de fato ignora a correção mais ampla e parte daqui, olha, eu tenho um stop de day trade e posso conduzir a operação. Por exemplo, ao invés dele chegar aqui e eu fazer uma saída parcial, eu posso só colocar o meu stop aqui no zero e tentar ir conduzindo. Né? Ou fazer uma saída parcial de 50% aqui com 8%, com 8% e aí ir trabalhando essa posição mais para cima, enfim. Aí tem várias maneiras de fazer isso. MDIA, não vejo nada, tá? Papel muito fraco. Por enquanto não vejo nada. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de quem sempre ajuda aqui e colabora. E do mais aí, fiquem todos com Deus, um bom descanso e até a próxima.